Podemos ficar sentados aqui na matriz. Meus irmãos rádio ouvintes da Curimataú, da Agreste FM, meus irmãos internautas, meus irmãos e irmãs telespectadores da nossa TV Web, domingo da alegria, o quarto domingo da quaresma. A igreja utiliza a cor rósea, como estou utilizando aqui, manifestando a alegria, a proximidade da festa da Páscoa, mas também nos convida a contemplar a misericórdia e o amor de Deus. Eis a razão da nossa alegria, meus irmãos, a razão da nossa alegria, minhas irmãs, nesta caminhada para a Páscoa, nesse tempo de quaresma. Nós fazemos a experiência de um Deus que é misericórdia, de um Deus que é bom, de um Deus que é bondade, de um Deus que é amor e nos ama. Se perceberam a liturgia da palavra hoje, da primeira leitura ao Evangelho proclamado, vem apresentando para nós, ou confirmando para nós, a bondade, o amor, a misericórdia de Deus. A começar pela primeira leitura do livro de Crônicas, nós vemos aqui uma avaliação da vida do povo de Israel, do povo de Deus. E a quaresma utiliza esta avaliação da história do povo de Deus para a nossa própria vida, para uma avaliação da nossa vida. Vejam o que diz a palavra sobre o povo de Deus, na história do povo de Israel. Eles multiplicam suas infidelidades, rejeitam os mensageiros de Deus, os profetas, imitam os pagãos, vivem como pagãos. Olha a história, olha a avaliação que a própria Escritura faz do povo de Deus. Agora aplica isso à tua vida, porque é quaresma. Eu preciso aplicar isso à minha vida, nós precisamos aplicar à nossa vida. Multiplicam seus pecados. Quantas vezes, meus irmãos, nós caminhamos numa estrada de multiplicação de pecados? É um pecado que leva a outro, é um pecado que gera outro, é uma ação pecaminosa que gera outra ação pecaminosa, e nós vamos multiplicando os erros da nossa vida, os pecados da nossa vida. Se o povo de Deus no passado rejeitava os profetas, aqueles que vinham anunciar e denunciar, aqueles que vinham trazer a vontade de Deus para corrigir a vida do povo, nós também não fazemos isso. Nós quantas vezes rejeitamos as orientações da igreja, rejeitamos os mandamentos, rejeitamos a palavra do Papa, porque o julgamos isso ou aquilo, rejeitamos a palavra do padre, porque o julgamos isso ou aquilo, rejeitamos a palavra do pastor, a palavra dos pregadores. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos claramente a rejeição, imitamos os pagãos. Oh, como isso é verdade! A mídia aí vai determinando aquilo que a gente tem que comer e beber, e a gente vai na onda e come tudo e bebe tudo que a mídia diz que é bom, que é felicidade, que é realização. Os programas da televisão, as novelas ensinam todo tipo de ação pagã, de comportamento pagão, de adultério, de destruição da família, de rebeldia. E nós vamos seguindo atrás, porque os atores, as atrizes, são pessoas tão bonitas, tão bem preparadas e nos enganam. Meus irmãos, e nós vamos imitando os pagãos, nós vamos aplaudindo e achando muito bom todas as atitudes que nós vamos assistindo, que nós vamos cuidando. Interessante, irmã Maria José, há pouco tempo ali na sacristia, irmã Maria José me mostrava uma figura aí no celular dela, que era uma máscara dessa que eu estou usando aqui no ouvido da pessoa, e tinha uma palavra que dizia, cuidado com o que ouve, era algo assim, a máscara estava aqui no ouvido, chamava atenção para isso. Nós vamos engolindo tudo, imitamos os pagãos.
Era como o povo de Deus vivia, e é como nós vivemos. E é preciso uma correção, meus irmãos, é preciso uma correção, porque para a história do povo de Deus, e aqui está, veio a escravidão, o exílio, a Babilônia. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, pisaram os muros de Jerusalém, destruíram e queimaram todas as edificações da cidade santa, e o povo, quem não morreu, foi levado para a escravidão do rei Nabucodonosor. Olha aí as consequências. Por acaso vamos querer tapar o sol com a peneira, como a gente utiliza aqui, na nossa linguagem, nossos ditados populares? Tapar o sol com a peneira e dizer que não tem consequências o nosso pecado? Tem sim, são consequências. Nós sofremos muito das consequências dos males que vivemos, da multiplicação dos nossos pecados, da rejeição da palavra de Deus, da imitação da vida pagã. Nós somos batizados, somos cristãos, mas queremos viver como pagãos, e aí tem consequência, tem escravidão, tem exílio, tem, irmãos, tem. E olha, isso não é castigo de Deus. Não fique criando na sua cabeça de que isso é castigo de Deus porque fez. Não, isso é consequência das suas escolhas erradas, isso é consequência do seu pecado. E Deus poderia lhe livrar disso, porque Deus pode tudo e lhe ama. Mas Deus deixa que aconteça para que você se arrependa. Quando chega uma coisa pesada, quando chega uma consequência do nosso pecado em nossa vida, não é porque Deus está me castigando, não. Deus não é mau, Deus não é mau. Agora, aquilo que eu estou sofrendo, Deus está deixando acontecer para que eu me arrependa. Na verdade, o exílio, a escravidão para o povo, era sim uma atitude de amor de Deus. Quando eu sofro as consequências do meu pecado, quando eu sofro, é porque Deus me ama, e Ele deixa que eu passe por aquele sofrimento para eu me recuperar, para eu acordar. Não é um mal que Deus está me fazendo, é um bem, para que eu mude, para que eu volte para Ele. É assim que nós devemos encarar, porque até o mal que nos acontece, que Deus utiliza para a nossa conversão, é manifestação do amor de Deus, do amor de Deus. O que é que Deus faz? No próprio livro de Crônicas, ainda na primeira leitura, Deus vai restaurar o povo, trazer o povo de volta para Jerusalém e reconstruir o templo. Isso sem mérito do povo e sem contar com o povo. Deus vai fazer. Deus chama Ciro, um rei pagão, e esse rei é quem vai trazer o povo de volta. A leitura termina justamente isso, o pronunciamento de Ciro, o decreto do rei Ciro, para que o povo volte. Ele diz assim: quem dentre vós todos pertence ao povo de Deus, que o Senhor Deus esteja com ele, e que se ponha a caminho. E o povo volta para Jerusalém, volta para a cidade santa, volta para construir o templo. Olha aí a restauração. Deus fez acontecer, mesmo que o povo não merecesse, porque tendo passado pelo castigo, tendo passado pela consequência dos seus pecados, pela escravidão, pelo exílio da Babilônia, agora o povo é restaurado. Sabe por quê? Vamos à segunda leitura, carta de São Paulo aos Efésios. São Paulo começa a leitura dizendo: meus irmãos, Deus é rico em misericórdia. Isso que São Paulo vai descrever aqui para a nossa vida, porque Ele nos amou quando ainda estávamos em nosso pecado, quando estávamos em nosso exílio, quando estávamos em nossa morte. Deus já nos amava e Deus nos salva. São Paulo, ele lembra aqui nesta leitura de hoje que o que nos salva
é a graça que vem pela fé e não as obras. Olha, eu não me salvo porque faço muita caridade, porque faço bem, porque faço coisas boas, porque me confesso, porque comungo, porque vou para a missa, ou agora com a igreja com as portas fechadas, participo da missa todo domingo na minha casa, com minha família. Eu não me salvo por causa disso, não. Eu me salvo pela graça de Deus. Não é mérito nosso. São Paulo diz assim na leitura de hoje: isso para que ninguém fique orgulhoso. Não é sua obra que lhe salva. Eu não me salvo porque eu sou padre. Critério de salvação não é ser padre, não é. Vocês, minhas irmãs religiosas, não se salvam porque são freiras, não. Não se salvam porque são freiras, de maneira alguma. Ser freira não é critério para a salvação, não. A salvação é dom de Deus, é uma graça. Nós não somos salvos por nossas obras, mas, diz São Paulo, para as obras. Se eu sou salvo, se Jesus me salvou, se eu aceito a salvação que vem pela bondade de Deus, então eu vou tornar-me uma pessoa boa. Eu vou procurar ser bom, eu vou procurar vencer o mal, mas porque Ele me salvou. Entendamos, irmãos e irmãs, ouvintes Curimataú, ouvintes da Agreste, internautas, entendamos, quem salva é Deus, e Ele salva pela sua graça, por sua bondade, sem mérito de nossa parte, não pelo que nós vamos fazer, mas como nós recebemos salvação, então nós vamos para a prática das boas obras. E São Paulo diz isso claramente na leitura de hoje: não vem das obras para que ninguém se orgulhe, mas para as obras boas. Ninguém é salvo pelas obras boas, mas para as obras boas. Quem salva é Jesus, por bondade de Deus, pela graça de Deus. Mas quem é salvo por Jesus se dedica à prática de boas obras, se dedica ao bem. E o Evangelho vem confirmando ainda a misericórdia de Deus, agora na conversa de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3. Nicodemos é aquele exemplo de homem que busca Jesus, o exemplo da pessoa que procura Jesus. Nicodemos procurava Jesus, mesmo que estava procurando à noite. Muita gente procura Jesus, muita gente quer essa experiência com Jesus, mesmo que nem tenha ainda uma prática de igreja, nem tenha ainda uma presença de igreja, mas tem uma busca no seu coração. Procurava Jesus, e exatamente o que Jesus apresenta para ele é a prova maior do amor de Deus. Belíssima citação, João capítulo 3, versículo 16: pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Aí está a nossa salvação. Jesus não veio condenar o mundo. Condenado o mundo já estava. Condenado o mundo estava. Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar. Então nós estamos salvos, Jesus veio. Mas atenção, meus irmãos, o fato de Jesus ter vindo ao mundo, morrer na cruz, ressuscitar para a nossa salvação, não dispensa a nossa participação nesse projeto de salvação de Deus. E qual é a nossa participação? É aceitar Jesus. Aceitar Jesus, olhar para Ele, viver como Ele viveu, seguir seus ensinamentos. Esta é a nossa parte. Por isso diz a palavra sobre o julgamento, que quem crê está salvo, e quem não crê já está condenado. Vejam, não é Deus que vai condenar, não é Jesus que vai condenar. Deus vai confirmar no julgamento final a sua escolha, o que você escolheu, a sua decisão, o que você decidiu. Decidiu ficar com Jesus? Decidiu
seguir Jesus? Qual a sua decisão? Deus vai confirmar a sua decisão, porque a salvação já está aí, e a salvação é para todos, todos. Não há exclusão da parte de Deus para a salvação, é para todos. Mas a sua parte, a minha parte, precisa ser feita. Sim, a nossa aceitação, o nosso sim, a nossa decisão. E aí, o julgamento é este: a luz veio, mas os homens preferiram as trevas. O que é que você está preferindo? O que é que você está buscando? O que é que você está escolhendo? O que é que você está procurando, meu irmão? Nicodemos, nesse texto do Evangelho, procurava a salvação. Nicodemos procurava a luz, mesmo que estivesse nas trevas, mesmo que estivesse no pecado, ele procurava a luz. E nós, nessa quaresma, já no quarto domingo, como tem sido a nossa vivência de quaresma, a nossa reflexão, o que é que nós estamos procurando? O que é que nós estamos buscando? Pois fica essa proposta aqui para cada um de nós: procure Jesus. Todos nós temos consciência de que temos pecados. Sim, nós temos pecados, mas mesmo aquele que tem pecados, que procura a luz, já está no caminho certo. Mesmo aquele que, sendo consciente dos seus pecados, está caminhando em direção à luz, está caminhando em direção ao perdão, está no caminho certo. Nós estamos a caminho. A escolha de cada dia, a decisão de cada dia, é que vai nos conduzindo na direção da salvação que Jesus oferece a todos nós, que Jesus coloca sem distinção a serviço do mundo, à disposição do mundo. Pois que hoje tomemos a consciência dos nossos pecados e tomemos a decisão certa: escolher a luz, escolher Jesus, escolher a salvação. A salvação vem de Deus, é Deus quem doa, mas a aceitação, a escolha pela salvação é nossa, a decisão é nossa. Então saibamos fazer esta decisão, tomar esta decisão, fazer esta escolha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.